Imagina só a seguinte situação. Uma ameaça microscópica, um patógeno completamente silencioso e transmitido pelo ar que está enviando adultos perfeitamente saudáveis direto para a unidade de terapia intensiva. E o pior, com quase nenhum aviso prévio. Na nossa investigação de hoje, nós vamos mergulhar numa verdadeira emergência médica que, na maioria das vezes, passa despercebida no nosso dia a dia. É crucial prestarmos atenção nisso, porque vamos desvendar os mecanismos exatos dessa ameaça biológica implacável. Para colocar a gravidade dessa situação em perspectiva, a taxa de letalidade da forma mais grave dessa doença varia entre 38% e 50%. Ou seja, é praticamente uma chance de cara ou coroa. Quase uma em cada 2 pessoas que desenvolvem a forma pulmonar severa não sobrevive. Nós estamos falando da síndrome pulmonar por hantavirus. E o detalhe mais assustador dessa análise toda: os adultos mais velhos, ali na faixa acima dos 45 anos, representam o alvo principal desse verdadeiro predador biológico. Isso levanta uma questão clínica enorme para nós. O que acontece, fisiologicamente falando, quando o nosso corpo maduro simplesmente falha contra um invasor que a gente nem consegue ver? Como é possível que uma simples respiração desencadeie um caos total no organismo? Bom, para entender a dimensão desse perigo, primeiro a gente precisa dar um nome a esse inimigo. O grande responsável por essa devastação, especialmente na América do Norte, é o chamado vírus sem nome. Ironicamente, o vírus sem nome. Ele é um vírus de RNA de fita simples da família Bunyiaviridae. Mas a sacada aqui é a seguinte: ele não deixa o roedor doente. O camundongo viado simplesmente carrega o vírus e vai espalhando isso pelo ambiente através da saliva, da urina e das fezes. É como uma armadilha invisível. O vírus fica lá espreitando em espaços fechados, como galpões, cabanas rústicas e garagens, só esperando o momento exato para levantar voo e ser inalado. E é aí que o problema começa. Parte 1. A brecha fisiológica. Quando a gente investiga como esse vírus explora a queda natural das nossas defesas biológicas, o contraste é chocante. Pensa num corpo de 30 anos. Ele tem um sistema de limpeza, a chamada depuração mucociliar, que é incrivelmente robusto. São estruturas minúsculas que literalmente varrem partículas estranhas para fora das vias aéreas. Mas, quando passamos os 65 anos, a eficiência desse sistema de defesa inicial despenca entre 30% e 40%. É uma queda drástica. Então, aquilo que um corpo jovem conseguiria bloquear e expulsar facilmente, o corpo mais maduro, infelizmente, deixa passar direto para os tecidos mais profundos e delicados do pulmão. E olha, o declínio não para por aí. É um efeito dominó. Chegando aos 70 anos, a nossa resposta imune inata perde cerca de 40% da sua eficiência. Aos 75, a gente já perdeu 35% da reserva pulmonar, que é exatamente aquela capacidade extra que o corpo precisa em momentos de crise extrema. E ainda temos o famoso inflammaging, um processo de envelhecimento inflamatório crônico. Na prática, é como se o alarme de incêndio do corpo tocasse tarde demais e, quando finalmente toca, cria um caos completo. Esse combo de vulnerabilidades deixa o organismo totalmente exposto a ameaças invisíveis pairando no ar. E esse colapso nos leva à nossa parte 2, a crise cardiopulmonar. Uma vez que o vírus se instala no pulmão, o terror acontece num cronograma implacável e muito traiçoeiro. Primeiro, temos um período de incubação silencioso, que pode durar de 1 a longas 8 semanas. Ninguém percebe nada. Depois vem a fase prodrômica, de 3 a 5 dias, onde os sintomas imitam perfeitamente uma gripe comum. É aí que a coisa engana, porque logo em seguida, numa janela brutal de apenas 24 a 48 horas, a situação despenca daquela gripe chata para uma insuficiência cardiopulmonar letal. O que acontece nessa janela fatal é algo que a medicina chama de sequestro endotelial. O vírus basicamente foca e ataca as células que revestem os vasos sanguíneos dos pulmões. Enquanto se multiplica, ele transforma esses vasos numa peneira, vazando líquidos sem controle direto para os alvéolos. Então os pulmões, que deveriam ser como esponjas leves e cheias de oxigênio, acabam encharcados de fluidos. A pressão arterial cai a zero e o coração entra em colapso completo tentando bombear um sangue espesso e sem oxigênio. É um cenário devastador. Compreendendo todo esse mecanismo fisiológico, fica aquela pergunta que não quer calar. Como é possível que uma simples e rotineira faxina de fim de semana numa garagem se transforme tão rápido numa internação crítica em terapia intensiva? Para entender isso na prática, vamos para a parte 3, arquivos de casos clínicos. Analisar surtos documentados tira a doença do papel e nos mostra as tragédias reais no mundo real,
Olha esses dados. Em 2012, no icônico Parque Yosemite, só de mexer no isolamento térmico de cabanas de lona, 10 pessoas foram infectadas e 3 morreram. Na Argentina, em 2019, a variante Andes causou 29 casos com 11 fatalidades e ainda revelou algo aterrorizante: a transmissão de pessoa para pessoa. Mais recentemente, em 2023, no Colorado, de 3 casos ligados a estruturas rurais externas, 2 eram de adultos acima de 65 anos com 1 morte. Isso escancara o padrão de risco enorme para essa demografia. Tem um caso específico que ilustra perfeitamente com quem estamos lidando. Estado de Washington, 2020. Um homem perfeitamente saudável, na casa dos 60 anos, cometeu um erro que a maioria de nós faria sem pensar 2 vezes. Ele varreu a seco o chão de um celeiro fechado, sem máscara. Aquela poeira levantada estava lotada de fezes de roedores aerosolizadas. O resultado? 18 dias terríveis no ventilador mecânico na UTI e danos pulmonares irreversíveis. O simples ato de varrer, num ambiente assim, é literalmente como ativar uma bomba biológica. É por isso que não dá para vacilar. Parte 4. Protocolos urgentes de defesa. Com o risco dessa letalidade toda, as regras de prevenção se tornam mandatórias, não apenas dicas. A chance de cruzar com esse vírus é bem maior do que a gente imagina. Estudos na região sudoeste dos Estados Unidos mostram que 12% da população de camundongos veados carregam o vírus sem nombre. Pensa nisso, mais de 1 em cada 10 desses animais andando por aí é, estatisticamente, uma arma biológica letal. É por isso que uma auditoria rigorosa, procurando por qualquer sinal de fezes de roedor, é absolutamente essencial antes de entrar em galpões, porões ou cabanas. Agora, se for realmente necessário entrar em uma área de risco, o equipamento de proteção individual é a sua única linha de defesa. E atenção aqui, aquelas máscaras cirúrgicas comuns, esquece. Elas oferecem 0 proteção contra partículas em aerossol. É exigido o uso de uma máscara N95 certificada com uma vedação firme e perfeita no rosto. Além disso, luvas de nitrila descartáveis de traje de proteção como o Tyvek são inegociáveis. Outra regra de ouro: abrir tudo, portas e janelas, e ventilar aquele espaço por no mínimo 30 minutos antes de sequer colocar o pé lá dentro. Se a limpeza tiver que acontecer, anota aí. Vassouras e aspiradores de pó estão completamente banidos. Eles só servem para jogar o vírus direto no ar que você vai respirar. A única saída é o protocolo de limpeza úmida. O processo envolve misturar 1,5 xícaras de água sanitária para cada galão de água. Você precisa encharcar agressivamente a área contaminada e esse é o detalhe que salva vidas: deixar a mistura agir por 5 longos minutos. Isso destrói a camada externa do vírus. Só depois disso é que se deve limpar tudo com papel toalha ou panos descartáveis e colocar em sacos duplos bem fechados antes de jogar fora. Mas a defesa não termina na limpeza. O monitoramento dos sintomas pós-exposição é crítico. Este aqui é o gatilho absoluto de emergência. Febre acima de 38,3 graus. Dores corporais intensas, prestando muita atenção nas coxas e nas costas, seguidas de qualquer falta de ar. Apresentou isso, é internação imediata no pronto-socorro. E o paciente ou familiar precisa exigir, em voz alta, que a equipe médica faça o teste de hantavírus. Ficar calado ou esperar a gripe passar não é uma opção aqui. Só que a gente esbarra numa realidade assombrosa da nossa medicina preventiva atual. Acreditem se quiserem, apenas 8% dos adultos com mais de 65 anos já tiveram conversas proativas com seus médicos sobre os riscos de doenças transmitidas por animais, as zoonoses. 92% nunca tocaram no assunto. É uma lacuna imensa e perigosa. Nós precisamos agir com antecedência, entender o nosso perfil de risco imunológico para garantir que o tratamento certo aconteça antes mesmo de sermos expostos a qualquer risco. Isso amarra perfeitamente o nosso mergulho de hoje. Se a gente considerar que simples espaços rurais e fechados podem abrigar uma roleta russa microbiológica capaz de paralisar os pulmões de um adulto em questão de horas, nós temos que parar e nos fazer uma última pergunta. Será que as ameaças invisíveis nos nossos ambientes do dia a dia estão secretamente ditando os limites reais da nossa longevidade? A vigilância clínica não é preciosismo, gente. É sobrevivência. Fiquem atentos ao ambiente ao redor de vocês, respeitem os limites da biologia e, acima de tudo, mantenham-se sempre seguros.